Fala, família alvinegra! O mata-mata da Copa do Mundo dos Clubes chegou e a promessa é de grandes jogos. Além, é óbvio, do Fogudo contra o Palmeiras, vamos ter outros jogos interessantes aí, Flamengo e Bayern, Real e Juventus. E em cada um desses duelos temos favorito, mas eu queria nesse vídeo passar junto com vocês duelo a duelo pra gente encontrar, ou pra gente entender quem tem mais forte, quem tá mais confiante, quem tem mais desfalques, enfim. Tudo sobre todos os 8 confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, porque ajuda muito a gente a entregar para mais pessoas e para mais botafoguenses. Terminados aí todos os jogos da fase de grupos, temos, enfim, todo o chaveamento completo da Copa do Mundo de Clubes, dessa fase agora final. Agora começa outro campeonato, gente. É igual a Copa do Mundo de Seleções, né? A gente tem um campeonato na fase de grupos e quando começa o mata-mata é outro torneio, é outro estilo de jogar. Agora é um jogo só. Resolveu 90 minutos? Beleza, não resolveu. Temos prorrogação, podemos ter pênaltis. Então, vamos passar agora em como ficou o chaveamento e logo depois a gente fala sobre cada um desses jogos. Agora a gente já sabe o caminho de cada time até a grande decisão. Vamos começar aqui pelo Botafogo, né? O Botafogo pega o Palmeiras agora já amanhã, é óbvio, você que é botafoguense sabe disso. E esse é o nosso caminho possível até a final, né? Passando aqui a gente pega quem ganhar de Chelsea e Benfica e depois quem vencer dos confrontos entre Inter de Milão e Fluminense, City e Al Hilal. Na outra chave nós temos o Paris Saint-Germain, que foi o nosso adversário derrotado na primeira fase, contra o Inter Miami, Flamengo e Bayern, Borussia e Monterrey, e Real Madrid e Juventus, né? Então aqui a gente tem o cruzamento possível e quem pega quem em caso de passar para a próxima fase. Eu vou passar confronto por confronto. Eu vou deixar o do Botafogo por último, mas aqui nos capítulos também do vídeo você pode navegar entre os confrontos para você ver a nossa análise daquele confronto específico que você quiser. A partir de agora, a gente vai falar sobre todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clube. Real Madrid e Juventus vai ser um grande jogo. Eu espero ver um grande jogo de Real Madrid e Juventus. É um clássico europeu, 2 grandes times da Europa, claro, em momentos diferentes, né? O Real Madrid vivendo uma reconstrução aí com o Xabi Alonso, tentando encontrar um novo estilo de jogo, mas o Real Madrid, mesmo nessa reconstrução, conta com grandes jogadores como Bellingham, Vini Júnior, passou muito bem no seu grupo e a equipe tem mostrado maturidade nesse momento de reconstrução e também domínio, né? O Real Madrid tem jogado muito bem, o time se adaptou a jogar sem Militão, que era um desfalque preocupante, e rodou muito o elenco, né? Quem viu o último jogo do Real Madrid viu como o segundo tempo o time mudou completamente contra o Salzburg e ainda assim conseguiu jogar muito bem. O Real é o maior campeão desses torneios intercontinentais e sabe como se comportar em decisões. Então, Xabi Alonso está reconstruindo o Real Madrid ao seu próprio estilo, mas o Real Madrid chega muito forte para essa oitava de final. Do outro lado, a Juventus passou em segundo no grupo G, também passa por um momento de reconstrução, é um time tradicional, mas nos últimos anos não tem brilhado tanto quanto costumava brilhar. Tem um elenco mais enxuto do que a comparação com o Real Madrid, claro, seu adversário agora, mas, quer dizer, isso pode gerar algum tipo de desgaste físico para a equipe nessa reta final agora de Copa do Mundo. A gente espera, prevê que a Juve faça um jogo de defesa, buscando contra-ataques para surpreender o Real Madrid, que é o favorito desse confronto, né? O Real Madrid tem um melhor elenco, tem uma maior tradição de mata-mata, então eu acredito que o Real Madrid passe desse confronto contra a Juventus. E quem passar, né, de Real Madrid e Juventus pega o vencedor desse confronto aí, Borussia e Monterrey. De um lado, Borussia é um time muito forte, é um time que é fisicamente muito forte, né? A dupla de ataque do Borussia tem uma transição muito rápida. No jogo que a gente viu do Borussia contra o Fluminense,
A gente viu que dá para explorar alguns pontos do Borussia, mas é uma equipe de alta intensidade. Mas seu adversário, o Monterrey, fez uma fase de grupos assim surpreendente. O Monterrey ter passado para essa fase final foi uma surpresa para muitas pessoas, embora o Monterrey tenha uma grande equipe. Embora o Monterrey tenha se demonstrado muito competitivo em jogos difíceis, em jogos muito físicos, como por exemplo o jogo contra o River. O time do México está acostumado a jogar em altas temperaturas, o que ajuda de certa forma nesse confronto, já que os Estados Unidos passam por uma onda de calor muito forte, e essa questão física pode favorecer o time mexicano, mas o time também está desgastado depois de um grupo muito difícil, e ele chegou vivo até aqui. O Monterrey conseguiu fazer bons jogos nessa primeira fase, e isso sem dúvida nenhuma é um fator motivacional para essa equipe. O Borussia é o favorito, tem um time mais coerente, mas o Monterrey me parece que tem potencial para complicar a vida do Borussia, tá? Então assim, o Borussia é levemente favorito, na minha opinião, e o Monterrey tem algumas chances ali de complicar pro lado do Borussia e sair classificado desse confronto. E aí, Flamengo e Bayern, né? Bayern e Flamengo é um jogo difícil pro Flamengo. Vai ser um teste de fogo para a equipe de Felipe Luiz. O Flamengo passou como líder no grupo D, grupo que tinha o Chelsea, que passou em segundo lugar, a gente vai falar do Chelsea daqui a pouquinho. Mas o Flamengo está invicto, conseguiu essa boa vitória contra o Chelsea, que motivou a equipe, conseguiu impor o seu jogo contra o Chelsea. É claro, o Chelsea está numa outra prateleira comparado com o Bayern, mas o Flamengo conseguiu propor jogo dentro daquilo que era esperado para aquele confronto. Na última rodada da fase de grupos, o Felipe Luiz conseguiu fazer uma gestão do elenco ali, não poupou todos os titulares, mas conseguiu dar descanso ali para alguns deles. A preocupação é que o time chegue 100% para esse confronto. A dúvida que fica é: o Flamengo vai partir para o ataque contra o Bayern? O Flamengo vai se expor contra o Bayern? Ou vai adotar uma postura um pouco mais cautelosa, defensiva? É um jogo interessante, porque o Bayern pegou o Auckland na primeira rodada, enfiou 10-0 no Auckland, mas perdeu para o Benfica na última rodada com um time misto, o que fez o Bayern cair nessa chave do Flamengo, né? O Bayern era para cair na chave do Botafogo para pegar o Chelsea. A derrota para o Benfica colocou o Benfica em primeiro e o Bayern em segundo, pegando o Flamengo aqui. Óbvio que a gente não está duvidando da capacidade do Bayern. O Bayern é muito favorito para esse jogo, vai entrar com força máxima, provavelmente contra o Flamengo. E aí a gente tem que destacar o Olise, que está jogando muita bola, o garoto francês. E a questão que fica o Flamengo vai enfrentar o Bayern de igual para igual, ou o Flamengo vai buscar se defender? E assim, eu não descarto a possibilidade do Flamengo se classificar não, tá? Eu acho que o Flamengo tem alguma chance sim de passar, mas sem dúvida nenhuma o Bayern é o time favorito. E quem passar de Bayern e Flamengo pega o vencedor de Paris Saint-Germain e Miami. Bom, aqui eu nem vou tomar muito tempo, né? Porque o PSG é franco favorito, apesar de ter perdido para o Botafogo, o PSG é o franco favorito ao título ainda desse campeonato. Do outro lado a gente tem o Inter Miami, que depende de dois jogadores, Messi e Suárez. A gente viu o jogo do Miami contra o Palmeiras e o Palmeiras passou bons bocados ali, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Suárez, mesmo machucado, mesmo lesionado, joelho ruim, o cara joga bola. E aquele gol dele, né, que ele sai ali da intermediária ofensiva e carrega a bola até a finalização, é incrível. O Inter Miami vai depender de um grande dia do Messi, um grande dia do Suárez, para conseguir surpreender o PSG. E aí agora vamos falar do lado do Botafogo na chave, né? Começando lá por baixo, Manchester City e Al Hilal. O City é o maior favorito ao título da Copa do Mundo de Clubes, de acordo com cálculos e computadores. O time é muito ofensivo, vem de uma goleada na fase de grupos, então assim, Haaland é um cara fora da curva, e o time do City é um time excelente, né? Um time de alto padrão, alto empenho tático, e acredito que contra o Al Hilal o City vai dominar. O Al Hilal, por sua vez, passou em segundo do grupo, que tinha o Salzburg também, outro europeu, e ficou pelo caminho. É um dos representantes da Ásia no torneio, conseguiu passar de fase, isso é um feito
muito interessante para o Al Hilal, que não é um time qualquer, não é um time para se tirar sarro. O Al Hilal é um time forte e chega dessa forma contra o City, mas eu acredito ainda que buscando um jogo mais defensivo, explorando o contra-ataque. Uma vitória do Al Hilal nesse jogo aqui seria a zebra, tá? Quem passar de Manchester City e Al Hilal pega o vencedor de Inter de Milão e Fluminense. Aqui, dos confrontos brasileiros, eu acho que é o que o europeu leva a maior vantagem, tá? Embora a Inter de Milão não esteja no nível, por exemplo, do PSG, do City, do Bayern, na minha opinião, a Inter de Milão é muito mais forte que o Fluminense nesse momento. Pelo elenco, pelo futebol que está jogando. A Inter passou em primeiro no grupo E, nesse confronto com o Fluminense, a Inter é muito superior. Principalmente pelo que o Fluminense apresentou. O Fluminense não apresentou um bom futebol. O Fluminense teve poucas finalizações durante o torneio. Enfim, se quiser passar pela Inter, vai ter que jogar muita bola. Vai ter que jogar uma bola que não jogou até agora no campeonato. E aí, Benfica e Chelsea. Benfica que passou em primeiro no seu grupo, né, no grupo C. Como eu falei antes, era pro Bayern estar aqui. Ainda bem que é o Benfica, ainda bem pra gente, botafoguense, porque o caminho em tese fica mais fácil para um avanço na competição. O Benfica venceu o Bayern de Munique, teve ali um comprometimento tático muito forte. O Benfica conseguiu passar em primeiro de um grupo que não era esperado que ele passasse em primeiro. Eu acho que o Benfica mostrou para os outros times europeus que ele está vivo. Mostrou que ele consegue competir e consegue desafiar os gigantes europeus. Então, acho que o Benfica tem chances aqui nesse jogo, chances palpáveis até eu diria, tá? Considerando o que o Benfica jogou e o que o Chelsea tem jogado. Chelsea passou em segundo no grupo D, teve uma campanha irregular, eu diria, pelo que apresentou de futebol. Eu, pelo menos, esperava um pouco mais do Chelsea, principalmente depois de ver os jogos da Conference League, mas Chelsea não conseguiu apresentar isso ainda na Copa do Mundo. Pode ser que agora surja esse Chelsea, mas até agora não vi. Se a gente for olhar no papel, o Chelsea é favorito, mas esse é um confronto bem equilibrado, tá? Eu acho que esse confronto aqui vai ser um jogo legal de se ver. Eu não arrisco um palpite para essa partida porque eu acho que está em aberto. Chelsea é levemente favorito, mas um favoritismo que não tem se mostrado em campo. E aí, por último, mas não menos importante, pelo contrário, mais importante pra gente, Botafogo e Palmeiras. Primeiro jogo das oitavas, amanhã no sábado, né? Se você está vendo depois, sábado, 1 da tarde, vai ser meio-dia, o horário local lá nos Estados Unidos. O Botafogo chega para esse confronto no melhor momento, pelo grupo que passou, pelos jogos que fez e como se comportou diante de PSG e Atlético de Madrid. O Botafogo conseguiu superar as estimativas que davam de classificação, que eram somente de 15% nesse grupo, e o Botafogo conseguiu passar em segundo, empatado com o PSG em número de pontos. O Botafogo tem problemas, que é o Gregori que está suspenso, e aí o Paiva, pelo que a gente está vendo, vai montar um time com o Cuiabano pela esquerda junto com o Telles. Essa escalação já aconteceu em outros momentos da temporada. Eu esperava que ele pudesse talvez entrar ou com 3 volantes ou com o Montoro, mas tudo bem. O Paiva tá vendo ali o dia a dia e depois dos jogos contra PSG e Atlético, eu não tenho condições de duvidar ou de desafiar o Paiva nesse momento. Fizemos jogos bem duros contra adversários tecnicamente mais fortes do que o Palmeiras. O retrospecto é favorável ao Botafogo nos últimos 5 jogos. São 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. Os 2 empates que nós tivemos nos deram... um deu a classificação da Libertadores, né, que foi aquele último jogo lá no Allianz Parque, que levou o Botafogo para as quartas de final. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto, mas não fez gols. Venceu o jogo contra o Al-Ahly, mas no último jogo contra o Inter Miami, o Palmeiras demonstrou algumas fraquezas, né? O Palmeiras me pareceu um time meio perdido em campo. O Botafogo tem o melhor momento, embora, falando de solidez, de elenco, de tempo junto, o Palmeiras é levemente favorito. Mas o Botafogo vive o melhor momento. Então eu acredito de verdade que o Botafogo pode vencer essa partida e estaremos todos na torcida para isso. E você, torcedor alvinegro, você concorda com os palpites, com as previsões? Mas deixa aqui nos comentários o que você acha
e como tá a sua confiança aí para esses jogos e para esse confronto do Botafogo contra o Palmeiras, né? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho e deixa também seu like para esse vídeo chegar a mais botafoguenses, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.